Então, como o Nicolas comentou, sou Gustavo, cofundador e CMO aqui da Litster. Vim falar um pouco sobre os passos do marketing digital para startups. E aqui, indo bem direto ao ponto para a gente já começar a apresentação e aproveitar nosso tempo, quero comentar um pouco do histórico, né? Do que a gente fez para chegar até aqui. E com isso eu quero fazer uma relação de toda a nossa jornada que a gente teve com a Litster e com outras startups e fazer um link também com o conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Então, basicamente, dando uma introdução rápida para vocês se contextualizarem, a Litzer é uma plataforma de marketing conversacional e a gente aplica chatbots para gerar e qualificar leads através do site de forma automática. Então, basicamente, a gente aplica o chatbot no site, a gente tem chamadas personalizadas para cada tipo de visitante, para cada página que ele está acessando e para cada dispositivo, e aí a gente realiza a conversão desse lead, substituindo os formulários de contato e o botão no WhatsApp que existem em inúmeros sites. Então, a gente consegue gerar até 3 vezes mais resultado com essa estratégia. E a gente já tem grandes clientes aqui, grandes nomes, mas o foco mesmo é em empresas pequenas e médias. Então, o grande foco da startup é esse. E um pouco do overview do que a gente já construiu. Então, a gente tem 3 anos aí de empresa, 700 clientes pagantes e mais de 1.600 gratuitos. A gente está com 24 pessoas no time e 8 são do marketing. A gente já passou por 3 rodadas de investimento e a gente conseguiu crescer em 300% em 2 anos consecutivos. Então, a gente conseguiu acelerar bastante os resultados aqui. E aqui um pouco do nosso track record, né, o que a gente fez em 2020. Então, a gente saiu de 62 clientes para 191, então 3,08 vezes em 12 meses, em faturamento e em número de clientes também. E o legal aqui é que a gente fez tudo isso com uma equipe de 8 pessoas, ou seja, a gente não tinha captado uma rodada de investimento, a gente cresceu bem enxuto, né, com uma operação bem enxuta. E aqui também os resultados de 2021 a do ano de 2021, né, que a gente também conseguiu triplicar novamente o crescimento, aqui já com investimento, com uma captação que a gente realizou. E tudo isso parece muito rápido, né? Ou seja, pô, a gente saiu ali de 2020, tudo começou, e daí até 2021 ali, a gente atingiu 500 clientes. Mas a realidade não é bem assim, é um pouco mais extensa a nossa história, né? E o que eu gosto de encontros assim é mostrar realmente a realidade do que é empreender, né? Porque a gente vê muito artigo, muito evento, muita palestra que parece tudo muito lindo e muito fácil, né? E muito rápido. Então, na verdade, a nossa história começou lá em 2013, em que eu conheci o Fabrício e o Bruno, que o Bruno ele saiu da sociedade, mas ele empreendeu, começou a empreender junto com a gente em 2013. A gente criou o primeiro aplicativo nosso, que era a Pinça. Então, a nossa motivação para empreender foi muito sobre criar produtos digitais. Então, a gente amava produto, a gente olhava os produtos do Brasil, achava todos com um design ruim, com uma experiência horrível, uma qualidade técnica ruim também. Então, cara, a gente decidiu criar a nossa, né? A gente criou um aplicativo de compra e venda que basicamente, se for olhar o que existe hoje, é uma OLX junto com aqueles grupos do Facebook de compra e venda. Então, a gente geolocalizava o usuário e entendia qual grupo de interesse ele participa. Então, se você tem interesse em skate, você vai para esse grupo. Se você tem interesse em surf, você vai nesse. E aí as pessoas comercializavam produtos que elas têm, que elas não usam mais no aplicativo. E aí a gente se depara com os primeiros problemas, que foi, primeiro, como que a gente vai ganhar dinheiro? Porque a gente não conseguia transacionar e ganhar uma porcentagem da venda, igual a LX também não consegue hoje. E o segundo ponto era como que a gente vai adquirir essa montanha de usuários que a gente precisa. Então, como era um marketplace, eu preciso do cara que quer comprar e do cara que quer vender. Então, são 2 usuários, ou seja, o meu desafio que era 1 passou a ser 2. Então, a gente foi entendendo cada vez mais essas dinâmicas e as dificuldades que o empreendedorismo leva, né? E daí, resumindo, a gente abandonou essa ideia, a gente criou a Clubber, que também era um aplicativo, só que aqui o objetivo era um aplicativo para você encontrar as melhores festas da sua cidade. Então, por exemplo, o job to be done que a gente queria resolver era qual é o melhor evento que está rolando hoje em Curitiba, por exemplo. Esse era o objetivo da Clubber, responder essa pergunta. E que eu acredito que até hoje existe essa dor de quando você vai para um lugar novo, uma cidade nova, você não sabe qual é a melhor festa, o melhor evento para você ir. Porém, um dos motivos que deu errado essa ideia foi, primeiro, a gente não tinha como ganhar dinheiro também, não tinha como gerar receita, porque o mercado de casas noturnas e baladas não dava tanta atenção para o mundo digital nessa época. Então, a gente fez muita reunião, não conseguiu realizar nenhum contrato, nenhum tipo de venda, e também tinha o desafio de adquirir muitos usuários, ou seja, o marketing aí estava em um dos desafios aqui também. E aí, depois disso, a gente foi para a Neurologic, né? Em 2015, depois de um ano, a gente testou muita coisa nesse ano e abandonou. E nessa época surgiram os chatbots. E a Neurologic era um chatbot, só que focado em atendimento. Então a gente decidiu pivotar tudo e o chatbot de atendimento é basicamente chatbots que vocês já devem ter utilizado hoje em dia,
que é de chatbot que você faz uma pergunta e ele te responde tudo errado na maioria das vezes. Então, o nosso chatbot era bem nesse sentido. Porém, a gente conseguiu alguns clientes, mesmo com essa tecnologia um pouco falha, que não atendia realmente a pergunta do usuário, a gente conseguiu alguns clientes. Em 2016, a gente captou a primeira rodada de investimento nossa. A gente foi para São Paulo, mudou toda a empresa aqui, que no caso era eu e 2 sócios, para São Paulo, e começou a tentar escalar a empresa. E aqui a gente já encontrou diversos problemas já nesse início de ano. Um dos principais motivos, né, dos desafios que a gente encontrou era que, primeiro, não existia uma grande demanda do mercado para realmente automatizar todo o atendimento. O segundo problema era que não era escalável, ou seja, para automatizar o atendimento, por exemplo, da Cirela, que foi uma empresa que a gente vendeu, a gente demorou um ano para fechar o contrato com eles, porque a gente teve que analisar todo o histórico de atendimento, treinar o machine learning para aí sim rodar a operação. Fora que era reuniões com toda a diretoria da Cirela, muita gente envolvida no processo, então era uma venda muito lenta, né? E aí foi que a gente chegou à conclusão que a gente queria pivotar de novo, porque esse não era o modelo ideal de empresa que a gente queria, né? Uma venda por ano era algo muito lento, a gente queria algo mais escalável. Aí 2017 foi MVP atrás de MVP, ou seja, a gente tinha ali o capital de investimento, estava nessa fase de cara, agora a gente precisa resolver esse problema, já que a Neurologic não é a startup que a gente pretende, né, continuar, a gente voltou para a fase inicial do zero, que é, cara, beleza, o que a gente vai fazer agora? E aí foi a fase que a gente mais trabalhou e, digamos que se ferrou aqui, que foi, cara, é, a gente tinha um chatbot pronto e a gente começou a aplicar chatbots para outras verticais. Então a gente aplicou chatbot para e-commerce, para tentar aumentar a conversão do e-commerce, da loja virtual, também não deu certo. A gente tentou aplicar chatbot para cobrança, não deu certo. Chatbot para service desk, também não deu. E várias outras vertentes ali que a gente tentou aplicar, sem sucesso. E até outras coisas fora chatbot, com inteligência artificial ali, mas também na época a gente não teve o retorno que a gente queria. Muito relacionado ao produto e à demanda do mercado. E até que em 2019, em 2018, a gente voltou para Curitiba para diminuir os custos que a gente estava gastando muito em São Paulo para manter o estilo de vida lá muito caro, o custo de vida muito caro. E a gente voltou para Curitiba e conversou com um dos nossos clientes, que é cliente até hoje, que é uma concessionária, a Cabral Motor, aqui de Curitiba, e eles tinham a demanda de aumentar a geração de leads. A gente pensou, cara, se a gente já tem o chatbot pronto, vamos tentar resolver esse problema deles. E aí sim surgiu a Leads. Então, a gente aplicou o chatbot para aumentar a geração de leads. E o contrário da Neurologic é que o chatbot da Neurologic era de atendimento. Então, o cliente tem muito interesse em resolver o problema dele. Já na Leadser, a gente tem que abordar o cliente da melhor forma no site para captar esse interesse dele e converter ele em usuário. E foi aí que as coisas começaram a funcionar aqui na nossa trajetória empreendedora, né? Então foi aqui que a gente conseguiu os primeiros clientes. Depois da Cabral, a gente ampliou para o segmento de imobiliárias, a gente foi conhecendo o segmento B2B, o jurídico foi aparecendo também, de seguros. Então foi um pouco dessa jornada aqui. Nicolas, quer fazer uma pergunta? Não, só queria fazer um adendo aqui, um complemento, porque eu estava falando muito com alguns deles aqui, né, essa semana, justamente sobre o MVP, a importância de você prototipar, a importância de você abandonar, às vezes, o produto, fazer a morte do MVP, né, revisitar isso e sempre dentro de uma perspectiva comercial, né. E aqui você, nessa trajetória, só veio para chancelar aí essa ideia que a gente está explorando e desenvolvendo nesses últimos dias. Sobre a importância de você também, naquele momento que você criou, fez a prova de conceito, prototipou, pensou efetivamente que aquilo vai virar um MVP, também ter a maturidade de abandonar às vezes e requalificar, refinar, né, e colocar aquilo sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, como na Neurologic e a Lidster. Mas perfeito, Legal. desculpa aí, só para complementar mesmo. Total. É exatamente isso mesmo. Aqui, a gente sempre foi muito realista, assim. Então, cara, a gente não teve amor por nenhuma ideia, assim. Então, como a gente já mudou tanto, na verdade, a gente ama produto. Então, não importa qual produto a gente está fazendo, a gente só quer gerar mais resultado, quer crescer, né? Quer ter uma empresa de alto impacto. Então, aqui, principalmente nesses 2 anos de 2017 e 2018, foi muita ideia jogada no lixo e também você não pode ter dó de jogar, né? Porque o tanto de código e o tanto de coisa que a gente jogou fora aqui nesse ano, tipo, o dev lá que a gente tinha, o Bruno, ele quase chorava, assim, porque era, tipo, anos de trabalho dele que, cara, não vende. Isso aqui não vende, então não adianta, a gente vai ter que jogar tudo fora mesmo. Fernando, quer comentar?
Gustavo, na Leadster vocês estão usando IA ainda ou ficou lá na Neurologic? Ficou na Neurológica e morreu. Então foi tudo jogado fora. Então agora a gente só capta dados. A única inteligência que a gente tem é para melhorar a personalização. Então, se o visitante está nessa página, ele recebe essa chamada. Mas nada de IA, nada de machine learning. Boa. Então, beleza, 2019 foi isso, a gente conseguiu os primeiros clientes ali, foi crescendo, validou, atingiu o Product Market Fit, e aí em 2021, no ano passado, a gente captou uma rodada de investimento, e agora a gente está no meio de uma captação também de uma nova rodada. Então, basicamente, essa foi a jornada aí, até aqui.